Fala galera, bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai se aventurar hoje no mundo do boxe. Mas calma lá, não é o boxe tradicional não. A gente vai mergulhar de cabeça no boxe entre influenciadores, é isso aí. Youtubers, tiktokers, celebridades da internet, todos entrando no ringue, desafiando os gigantes, né? Pra entender essa história toda, eu vou voltar no Pega um pouquinho, conhecer a trajetória de duas figuras, duas lendas na verdade, Mike Tyson e Jake Paul. A história do Mike Tyson não é essa daquela de prender respiração. Brooklyn, anos 60, um garoto tímido, apaixonado por pombos, encontrava paz ali no meio do caos. Quem diria que esse menino ia virar um dos boxeadores mais temidos do mundo, hein? Mas o destino, né? Adoro uma reviravolta, um evento trágico. A morte de um dos seus pombos, um valentão, despertou uma fúria adormecida no Tyson, essa fúria, canalizada por um mentor. Um visionário, Cus D'Amato, transformou ele no campeão mundial mais jovem da história. É Molly, Cus viu no Tyson um potencial bruto, uma força da natureza, que precisava ser lapidada. E juntos, né, trilharam um caminho de glória, incinerando obstáculos, quebrando recordes. Mas essa história, como toda boa história, tem seus dramas. A morte, prematura, o D'Amato abalou profundamente o Tyson. Levou decisões, controvérsias, uma queda na carreira. Mas o legado do Iron Mike, esse ficou para sempre na história do boxe. Agora, vamos acelerar um pouco a fita. Pousar no mundo digital. Um nome que acuá forte por lá. Jake Paul, astro do Vine do Disney Channel. Rei do marketing digital. Jake construiu um império online. Milhões de seguidores. Personalidade ousada. Talento pro entretenimento. E o próximo passo, o ringue. No começo era só marketing, né? Uma jogada para chamar atenção. Mas a entrada de Jake Paul no boxe logo se revelou algo maior. Paixão pelo esporte. Ambição de desafiar as normas. E claro, né? Um faro aguçado dos negócios. Jake viu no boxe uma oportunidade, um novo legado, alcançar um público ainda maior, sacudir as estruturas de um esporte, digamos, tradicionalmente fechado. Ele não tá sozinho nessa. O mundo do boxe está em ebulição. E um dos epicentros dessa revolução é o UFC, o gigante do MMA. Mas por trás do sucesso, dos eventos lotados, dos contratos milionários, existe uma insatisfação crescente entre os lutadores. Eles se sentem desvalorizados, mal remunerados, presos no sistema que limita suas oportunidades. E Jake Paul, com sua visão estratégica, sua capacidade de mobilizar o público online, enxergou nessa insatisfação uma brecha, uma oportunidade. Ele passou a oferecer aos lutadores do UFC uma chance, ganhar mais, muito mais, lutando boxe contra ele, desafiando o sistema, prometendo uma divisão mais justa dos lucros. É como se ele estivesse dizendo, tem outro jeito, galera. Um jeito onde os lutadores são valorizados, onde o talento e o esforço são recompensados. E essa mensagem está resonando forte, atraindo a atenção de grandes nomes do UFC, colocando em xeque o modelo tradicional do esporte. O que me chama a atenção é essa narrativa de empoderamento individual, sabe? É Davi contra Golias, Jake Paul, o jovem influenciador, dominando a tecnologia, enfrentando o gigante UFC. E o mais intrigante, ele tá usando as mesmas ferramentas que fizeram famoso: mídia social, marca pessoal, marketing inteligente, para romper com o sistema fechado, hierárquico. É isso aí. E essa história do Jake Paul, ela meio que reflete o que tá rolando entre as áreas também, né? Tipo na música, artistas independentes bombando sem gravadora, no cinema, produções financiadas pelo público, sem depender dos grandes estúdios. Parece que o poder tá voltando pra mão dos criadores. Você não acha? Totalmente. E isso levanta uma questão importante. Essa mudança de poder é passageira. Ou a gente tá vendo uma transformação profunda na forma como a gente consome. E produz conteúdo. Será que a era dos intermediários, das grandes corporações que controlavam tudo, tá acabando? E essa mudança se reflete no próprio confronto. Mike Tyson versus Jake Paul. De um lado, Tyson, ícone do boxe tradicional. Carreira construída dentro do sistema. Do outro, Jake Paul, representando a nova geração, usando a internet para construir sua própria narrativa, ditando suas próprias regras. É uma colisão de eras, de estilos. De filosofias. E o resultado dessa luta, além do espetáculo, é um reflexo dessa mudança. Quem venceu, no fim das contas, pouco importa. O fato da luta ter acontecido já mostra que o jogo mudou. E no meio disso tudo, os lutadores, né? Os do UFC, os que estão entrando nessa onda do boxe entre influenciadores, o que eles querem? Mais controle sobre suas carreiras, reconhecimento pelo seu trabalho. E claro, né? Ser bem remunerado por isso. E é aí que o Jake Paul é mestre. Ele entendeu essa necessidade dos lutadores e usou isso a seu favor. Contrato mais justo. Maior participação nos lucros. Ele atraiu grandes nomes do UFC, criou um modelo alternativo que coloca o atleta em primeiro lugar. É tipo uma cara-boca pro Dana White, pro UFC. Mostrando que dá pra fazer diferente. Tratar os lutadores com respeito, oferecer condições melhores. Sem dúvida. Isso nos coloca diante de um dilema. Essa nova era do boxe, impulsionada pela internet, pelo Jake Paul, vai realmente beneficiar os lutadores a longo prazo, ou essa é uma fase que vai acabar se diluindo com o tempo? Essa é a grande questão. A gente vê o lado positivo, lutadores com mais oportunidades, mas tem o risco também dessa nova modalidade ser vista como algo menos profissional, menos séria, do que o boxe tradicional. E a questão da ética, né? Muita gente critica, diz que é tudo armado, lutas combinadas, mais show do que esporte. E essa onda, claro, chegou no Brasil. A luta do Nilson Nunes e Popó quebrou recorde de audiência, gerou uma montanha de dinheiro e, ao mesmo tempo, né, levantou debates sobre os limites entre esporte e entretenimento.
Teve gente que amou, gente que odiou, teve gente que achou tudo armado. Mas uma coisa é certa, o público brasileiro se engajou, deu o que falar. O caso Whindersson e Popó é emblemático. Mostra como essa nova modalidade cativa o público, gera expectativa, mas também esbarra em questões delicadas. A percepção de que a luta foi fake, criada só para gerar lucro. A galera ficou dividida, né? Uns criticando, outros defendendo. Mas a polêmica só reforça o impacto do boxe entre influenciadores. A capacidade de gerar debate, movimentar as redes sociais. Exatamente. E a gente, como observadores, como fãs do esporte, a gente precisa estar atento a essas nuances, celebrar o lado positivo, a democratização, o acesso, a visibilidade que os influenciadores trazem para o boxe, mas também questionar os excessos, a espetacularização, a busca desenfreada pelo lucro, que às vezes pode comprometer a integridade do esporte. Tô falando em espetacularização, não podemos esquecer o evento que parou o mundo. Mike Tyson vs Jake Paul. Um embate épico, um choque de gerações, uma luta que gerou milhões e reacendeu o debate sobre o futuro do boxe. A luta Tyson do Jake Paul foi um marco, um símbolo dessa nova era. De um lado, a lenda, o ícone do boxe tradicional, buscando reviver seus dias de glória, mostrar que ainda tinha lenha para queimar. Do outro, o jovem astro da internet, desafiando o sistema, consolidando seu nome no esporte e, quem sabe, nocauteando um mito. E independente do resultado, a luta já entrou para a história. Como um divisor de águas, o boxe tradicional se curvando diante da internet, do poder da influência digital. O mais interessante é que a luta em si, o resultado, acabou ficando em segundo plano. O que importou foi o espetáculo, a narrativa, o marketing, a consagração de um novo modelo, onde a personalidade, a história, a capacidade de gerar engajamento online se sobrepõe à técnica, ao currículo, à trajetória tradicional no esporte. E essa mudança, essa ascensão do boxe entre influenciadores, levanta várias questões. Será que é só uma fase? Um modismo? Ou estamos vendo uma revolução no mundo da luta? Uma transformação que vai mudar para sempre a forma como a gente consome e pratica o esporte. É difícil prever o futuro, mas uma coisa é certa. Essa nova era do boxe, ela chegou para ficar. Cabe a nós, fãs do esporte, observadores atentos, acompanhar essa evolução, analisar os impactos, celebrar as conquistas e, claro, apontar os deslizes. O boxe, como qualquer esporte, precisa ser mais do que um show. Precisa ser uma plataforma de superação, de disciplina, de respeito. Isso aí. E para você que está acompanhando a gente, fica o convite para continuar essa reflexão. O boxe entre influenciadores veio para ficar. Que impactos essa nova modalidade terá no futuro do esporte? Dê sua opinião nos comentários. Compartilhe esse episódio com os amigos e continue ligado. Porque na segunda parte da nossa saga, a gente vai se aprofundar ainda mais nesse universo. E quando a gente fala em futuro do boxe, é impossível ignorar o impacto dessa nova geração, liderada por figuras como o Jake Paul. É como se eles estivessem injetando adrenalina no esporte, atraindo um público mais jovem, mais conectado, familiarizado com a linguagem da internet, das redes sociais. É verdade. As lutas do Jake Paul bombando nas redes sociais. Memes, hashtags, debates acalorados. É um fenômeno que vai além do ringue. Se espalha pela cultura pop, influencia a forma como a galera consome, interage com o esporte. Exatamente. E esse é um dos grandes trunfos do Jake Paul e de outros influenciadores que migram para o boxe. Eles entendem essa nova linguagem. Sabem como usar as plataformas digitais a seu favor? Criar narrativas envolventes, mobilizar uma base de fãs leais e engajados. Eles não são só lutadores, são os verdadeiros empreendedores no entretenimento, Usam as redes sociais para construir suas marcas, promover suas lutas, gerar expectativa no público. Há um jogo de marketing muito bem jogado, que está transformando o boxe num espetáculo ainda mais grandioso. E essa capacidade de gerar espetáculo e transformar as lutas em eventos midiáticos é um dos fatores que explicam o sucesso do boxe entre influenciadores. A galera não quer só ver dois caras trocando socos. Quer uma história, quer drama, rivalidade, polêmica, quer se sentir parte de algo maior. É como se fosse uma novela, um reality show, só que com luva de boxe e um ringue no lugar do cenário. E o Jake Paul com a personalidade dele. Polêmica, as provocações, o jeito de usar a internet para atiçar os rivais, engajar os fãs. Ele é mestre em criar essa narrativa, transformar as lutas em eventos imperdíveis. E a gente vê essa estratégia sendo replicada em outros países, inclusive aqui no Brasil, a luta Whindersson Nunes e Popó, por exemplo, foi um marco nesse sentido. A rivalidade construída nas redes sociais, a troca de farpas, as provocações, tudo isso contribuiu para gerar uma expectativa enorme em torno da luta. E a luta em si, apesar de ter dividido opiniões, foi um sucesso absoluto, de público, de faturamento, e mostrando que essa fórmula do entretenimento, Mas de rivalidade. da rivalidade, da polêmica, realmente funciona. Sem dúvida. E a gente vê isso se repetindo em outras lutas, entre influenciadores, no Brasil e no exterior. É um novo modelo de negócio, uma nova forma de consumir e produzir conteúdo esportivo, que está desafiando as estruturas tradicionais do boxe. Mas essa mudança toda, essa ascensão meteórica, não é vista com bons olhos por todo mundo, Tem muita gente que critica. Acha que essa mistura de esporte e entretenimento está desvirtuando o boxe, transformando a nobre arte num show de horrores.
É verdade. Muita gente torce o nariz pro boxe entre influenciadores. Argumentam que as lutas são armadas, que os lutadores não têm técnica, que é tudo feito para gerar dinheiro e enganar o público. E claro que, como em qualquer área, existem excessos. Oportunistas, que se aproveitam da onda para lucrar, sem se preocupar com a integridade do esporte. A gente viu isso na luta do Whindersson com o Popó, né? Muita gente criticou a performance, achou que a luta foi combinada, que faltou seriedade, que o público foi enganado. E essa polêmica levanta um debate importante sobre os limites éticos do boxe entre influenciadores. Exatamente. É preciso ter cuidado para que a busca pela audiência, pelo lucro, não se sobreponha à integridade do esporte, à segurança dos lutadores. A gente não pode compactuar com lutas armadas, resultados combinados, espetáculos que coloquem a saúde dos atletas em risco. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser purista demais, né? O boxe sempre se alimentou de rivalidades, de polêmicas, histórias que cativam o público. E os influenciadores, com sua capacidade de comunicação, com o domínio das redes sociais. Eles estão amplificando esse lado do esporte, tornando as lutas mais atrativas, para um público mais amplo. Com certeza. O desafio, na minha opinião, é encontrar um equilíbrio entre o espetáculo e a esportividade, entre o entretenimento e a integridade do boxe. Garantir que as lutas sejam competitivas, que os lutadores estejam bem preparados, que a segurança seja prioridade. Mas sem perder de vista o lado lúdico, a narrativa, a emoção que cativa o público, que impulsiona o esporte. O segredo talvez seja esse: usar a força da internet, a influência dos creators, para popularizar o boxe. Atrair novos fãs, gerar mais oportunidades para os lutadores, mas sem perder a essência do esporte, sem comprometer a técnica, a disciplina, o fair play. Exatamente, encontrar um caminho que valorize tanto a tradição quanto a inovação. Celebrar o legado dos grandes campeões, mas abraçar as novas tendências, as novas linguagens, as novas formas de consumir e praticar o boxe. E essa busca por um novo caminho, essa redefinição do boxe na era da internet é um processo em constante evolução, né? Novas figuras surgindo, novas estratégias sendo testadas, novos modelos de negócio se consolidando. É um momento de experimentação, de transformação. De reinvenção. E o mais legal é que a gente está acompanhando essa transformação em tempo real, vendo o futuro do boxe sendo moldado diante dos nossos olhos. É um momento histórico que vai ser lembrado nos livros. Nos documentários, nas futuras retrospectivas do esporte. E a gente aqui no The Deep Dive, a gente tem o privilégio de estar na primeira fila dessa revolução, analisando os impactos, debatendo as tendências, tentando entender para onde esse trem-bala chamado boxe entre influenciadores está nos levando. E para você que está acompanhando a gente, fica o convite para continuar essa viagem com a gente. Na próxima parte a gente vai explorar as implicações sociais, culturais, econômicas desse fenômeno, o impacto na carreira dos lutadores, a percepção no público, a forma como o esporte é financiado e consumido. Preparem-se para mais revelações, mais insights, análises aprofundadas sobre esse tema. Que tá dando o que falar? Fiquem ligados, a gente volta já já. Desvendando os bastidores, revelando os segredos do boxe na era dos influenciadores. Essa nova era do boxe, né, com os influenciadores, está impactando até a forma como o esporte é financiado. As lutas, os youtubers, tiktokers, gerando milhões em pay-per-view, patrocínios, publicidade. Um mercado em expansão total, atraindo grandes empresas, investidores. O dinheiro vai para onde o público tá, né? E o público, cada vez mais online, mais ligado nas redes sociais, está acompanhando essa nova geração de lutadores, os astros da internet invadindo o ringue. Exato. E essa mudança no mercado, ela cria novas oportunidades para os lutadores. Eles podem negociar contratos melhores, ter mais controle sobre a carreira deles, construir suas marcas, gerar receita de forma independente. Eles não precisam mais ficar presos aos contratos daquelas grandes organizações, né? Podem usar a influência online para negociar direto com patrocinadores, promover suas lutas, criar seus próprios eventos, um poder que antes era de poucos, agora está mais democrático. E essa democratização do poder é um dos pontos mais fascinantes dessa nova era do boxe. Lutadores como Jake Paul desafiando o sistema, criando suas plataformas, ditando suas regras, inspirando outros atletas a fazerem o mesmo. É tipo mostrando um novo caminho, né? Uma forma de romper com as estruturas tradicionais do esporte, construir uma carreira de sucesso sem depender dos grandes empresários, dos promotores. E essa mudança, essa quebra de hierarquia está impactando a forma como o público consome o esporte também. As lutas dos influenciadores transmitidas online, em plataformas de streaming, democratizando o acesso, expandindo o alcance do boxe para além da TV. Pay-per-view na TV a cabo já era, né? Agora a galera assiste as lutas no celular, no tablet, no computador, na hora que quiser, do jeito que quiser. E essa mudança de comportamento está forçando as emissoras, as organizações a se adaptarem, buscar novas formas de se conectar com o público. E essa busca por novos modelos, novas plataformas, por novas formas de engajar o público, está impulsionando a criatividade, a inovação, a experimentação no mundo do boxe, lutas em locais diferentes, formatos diferentes, regras adaptadas, tudo para chamar atenção, criar um espetáculo memorável. O boxe está se reinventando, né? Se adaptando aos novos tempos, às novas demandas do público, à nova realidade digital. E essa reinvenção, essa busca por novas fronteiras é o que torna esse momento tão empolgante para o esporte. E
Para nós que observamos, que amamos boxe, é fascinante acompanhar essa transformação em tempo real, ver as novas estrelas surgindo, as novas rivalidades, novas histórias. É como se a gente estivesse vendo o nascimento de uma nova era, um novo capítulo na história do esporte. Para a gente finalizar essa imersão no mundo do boxe entre influenciadores, fica a pergunta: qual o legado dessa nova era? Essa revolução digital vai fortalecer o esporte, torná-lo mais popular, mais acessível, mais democrático, ou vai desvirtuá-lo, transformar o boxe num mero produto de entretenimento, vazio de significado, de valores esportivos? É só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, o boxe nunca mais será o mesmo depois da invasão dos influenciadores. As regras mudaram, o público mudou, as plataformas se multiplicaram e o futuro do esporte está em aberto, pronto para ser moldado por quem tiver coragem de inovar, de ousar, de desafiar os limites. E a gente aqui no The Deep Dive, a gente vai continuar acompanhando essa jornada, analisando os impactos, debatendo as tendências, tentando entender para onde esse trem-bala chamado boxe entre influenciadores está nos levando. Valeu pela companhia, galera. E até a próxima imersão.